Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu queria fazer uma aula diferente, mostrando um pouco de realismo feito com grafite. Para você que não sabe fazer e não tem ideia, aí você vai ter uma ideia aqui. Ó, gente, eu estou usando um lápis 4B. E eu vou fazendo como se estivesse pintando com lápis de cor. E você vai insistindo. Se você tá aqui no Arte Certa e já viu alguma aula do lápis de cor, é bem parecido. A diferença é que a gente vai esfumaçar usando o dedo, entendeu? Ó, você vai olhando a foto e aonde você vê mais escuro, você vai mais vezes com o lápis. Uma sugestão também é deixar o lápis com a ponta bem feita. Então, usa o apontador, deixa aquela ponta parecendo uma agulha, que vai facilitar muito a sua vida. Aqui, ó, é preto, então eu vou e saturo o papel com o preto. Então, eu insisto bastante com o preto. E dá a impressão que ficou branco dentro, mas não ficou. É por causa da luz, né? O reflexo do grafite, ele reflete a luz, né? Aqui você tem que fazer o movimento de desenho, gente. Quando vocês vão fazer um desenho realista, aonde aqui no nosso canal Arte Certa tem uma aula de olho que eu fiz com lápis de cor. Lá eu explico mais ou menos como é que é a posição que você usa o lápis de cor para fazer o movimento. Quando você faz o movimento pintando, isso já vai dando efeito de luz e sombras, já vai dando efeito de profundidade. Aqui é mais escuro que eu observo na foto, então eu insisto mais com o lápis. Ó, vou passar o dedo para dar aquela esfumaçada, entendeu? Vai como eu quero em dedicação, se não quiser usar o dedo, você pode usar um cotonete. Eu sou do tradicionalzão assim, que uso o que tem, entendeu? Eu gosto de esfumaçar com o dedo, já desde muito tempo. Aqui eu observo que tem uma leve sombra embaixo, então eu vou passando o lápis suavemente, entendeu? O desenho você vai realizando aí na sua casa, igual eu fiz um desenho anterior aí, eu fiz aula de mangá. Você pode seguir aquela aula como sugestão. Aqui, como eu vou fazer os pelos, você tem que fazer como se fosse os pelos mesmo. Então, você encosta o lápis e puxa para dar o movimento da sobrancelha. Agora vamos fazer o nariz. Ó, o nariz eu observo que tem uma sombra bem aqui. Aí você tem que ir observando onde está mais escuro. Onde tiver mais escuro, você vai e tenta imitar o jeito que você está vendo. E aí você vai colocando o grafite. Não é para você pintar tudo de uma vez, e tentando fazer na posição do desenho. Deixa a sua mão bem levinha e vai riscando aos pouquinhos, entendeu? Vai fazendo como se estivesse fazendo movimentos circulares, assim você vai fazer um sombreamento melhor. No lápis de cor funciona do mesmo jeito, você tem que ir observando e aonde for preto, você pode pintar mesmo de preto. Aonde for luz e sombra, você vai com calma, vai com a mão suave, não faça força no lápis e aí você vai aplicando o grafite. Aqui, como é escuro, eu vou preencher de preto. E é assim que você vai conseguir fazer o efeito do realismo. Você tem que ter suavidade, entendeu? Muita suavidade. Aí você vai observando a luz e sombra, vai deixando a mão suave, vai saturando o papel onde precisa. Onde estiver mais escuro, você coloca um pouco mais, insiste mais vezes, passa mais vezes o lápis. Aonde tiver menos, que for cinzento, passa bem fraquinho, como se fosse fazer uma linha de orientação para você se basear. E aí você vai bem suave. Aonde você quer mais escuro, você passa mais vezes o lápis. E aí eu vou fazendo o sombreamento usando o dedo. Estou usando só um lápis 4B e o dedo. E você pode usar um lápis HB sim, viu? Não é porque, eu não tenho 4B, não vou fazer. Tenta fazer, você vai conseguir, é a mesma coisa, gente. Só que tem que ter paciência, entendeu? Muita paciência. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou professora, como eu já falei. Eu tô acostumada mais a trabalhar com a tinta. De vez em quando eu faço um trabalho no grafite, de vez em quando. Mas o canal tá forçando eu a voltar às origens, né? A voltar a usar o lápis de cor. E eu estou gostando muito. Só que é assim, quando você chega na tinta,
É muito mais fácil de você fazer um degradê, é muito mais fácil de você conseguir esses efeitos na tinta e também porque a cor fica forte. Eu gosto de cor forte. Mas no papel, no lápis, o que acontece? Você começa a entender melhor a luz e sombra. É um bom treinamento para depois vocês passarem para tinta, porque aqui no canal Arte Certa o intuito é vocês um dia saírem do papel e ir para tinta, testar na tinta. Vocês vão gostar da tinta, viu? E ó, você vai, ó, quando é bem mais suave a sombra, você deixa a mão mais leve. Quando é mais forte, você vai e insiste mais vezes. Você passa o lápis no mesmo lugar mais vezes. Se a ponta do seu lápis for ficando grossa, faz a ponta novamente, entendeu? Porque isso vai te ajudar a conseguir pintar bem certinho. Quando quer fazer aquela sombra bem escura, assim, você deixa a ponta mais fina, aí você vai pintando, preenchendo, saturando o papel, entendeu? Isso aqui, ó, no grafite, é um treino para você ir pro lápis de cor, é um treino para você ir pra caneta também, entendeu? Você vai fazendo suavidade na mão, porque o grafite, ele dá para esfumaçar. Um lápis a pastel também dá para esfumaçar, que ele interage uma cor com a outra como se fosse tinta. Mas o lápis de cor, a caneta, você não consegue ter essa integração de você conseguir esfumaçar. Então você tem que ter a mão muito suave para conseguir fazer um degradê bem legal, entendeu? Aí você vai usando o dedo, ó. E você pode usar o lápis que você tem aí. Ah, mas eu não tenho a folha certa. A minha folha aqui, gente, é a folha de sulfite que tem em casa. Eu não sei nem que gramatura é e também nunca fiquei interessada em saber gramatura nem nada, não. Eu tenho canção também, mas eu não tenho muito também. Eu uso o material que tem, entendeu? Você pode usar o final de um caderno velho aí da escola, que sobrou as folhas. Sempre sobra folha. Não joga fora, não. Usa para você treinar, entendeu? Você tem que se aplicar. Se você quiser ser um artista, querer aprender a fazer um sombreamento, usa o que você tem. Ó, aqui eu vou fazendo igual eu fiz na outra sobrancelha. Você vai seguindo, vendo a foto, a posição dos pelos e você vai fazendo a posição do pelo. Aí você faz como se fosse tracinhos, entendeu? Você encosta e vai puxando. Aqui eu vejo que tem cílios, então eu coloco aonde eu estou vendo. Você tem que ir observando a foto, entendeu? Aí você vai observando a foto e vai fazendo. Você tenta copiar praticamente o que você está vendo. Finge que você é a máquina fotográfica e você vai copiar o que você está vendo. Uma sugestão que eu dou também é, se você puder, passa o seu desenho, a sua foto que você quer, põe no efeito no celular para preto e branco. Essa foto que eu estou usando, ela é colorida. Eu peguei e passei ela para o preto e branco porque eu vou usar o efeito de grafite e desse jeito vai facilitar muito para você conseguir fazer um degradê bem legal, facilita bastante. Eu faço assim de vez em quando. Eu prefiro optar de não mudar a cor. Por quê? Porque isso força mais ainda. Mas como eu queria gravar uma aula para você que é iniciante conseguir fazer os efeitos de luz e sombra, de sombreamento, então eu quis deixar assim para dar essa dica para vocês aí que você pode usar uma foto preto e branco. Então você pode fazer isso com as suas fotos da sua família, entendeu? Para você tentar reproduzir a foto de alguém. Uma outra dica que eu dou, que é bem legal e é bem interessante, é o seguinte: você não sabe desenhar muito bem. Você pode dar uma olhada nessa aula aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu sei que você vai falar, de camiseta. Mas lá eu dou uma dica de como você consegue obter o risco, entendeu? Lá eu dou uma dica de como você consegue fazer o risco para ficar igualzinho. E lá você pode usar aquela aula e essa junto para você conseguir fazer o desenho, mesmo que você não desenhe nada. Dá uma olhadinha na aula, presta atenção que você vai entender o que eu estou falando. A boca é bem parecida também, você vai seguindo mais ou menos o padrão da luz e sombra e vai fazendo um movimento de risquinhos também, para você poder fazer o efeito bacana, entendeu? Aí você vai observando onde tem mais sombra, você vai deixando o lápis meio tombadinho e você vai esfregando ele tombadinho, que aí você vai fazendo esfumaçado melhor. Deixa a mão bem suave, onde é mais sombra, você vai, insiste mais, entendeu?
É assim que faz a luz e a sombra. Deixa bem suave. É mais escuro? Vem de novo, passa uma outra camada de lápis, entendeu? Tem que deixar bem suave para não ficar marcado. E fazendo movimento de desenho. Você não vai pintando de qualquer jeito, tem que pintar no movimento de desenho. Aqui é no lápis, mas na tinta é do mesmo jeito. Apesar de ser na tinta, você tem que pintar no movimento de desenho. Com lápis de cor no movimento do desenho, porque isso já vai te facilitando. Precisar, usa borracha. Aqui eu tô tirando a borracha do meu rascunho, porque eu não quero que fiquem linhas marcadas, entendeu? Aí aqui, como eu vejo uma sombra maior, o que eu faço? Eu vou com lápis e passo mais camadas com lápis. Aí eu vou passando camadas de lápis. E aí eu vou observando onde tem luz, onde tem sombra e vai saturando o papel onde precisa. Aqui, como eu vejo que é bem escuro, já vou com a mão mais pesada um pouco, eu espaço o dedo para esfumaçar. Depois eu posso fazer aqui o cabelo você vai fazendo como a sobrancelha, a gente vai fazendo tipo como se fosse fio a fio. Aqui no pescoço, eu vi mais sombra, coloquei um pouco mais de sombra. Aí o cabelo, ó, aqui perto da testa eu tô vendo sombra, né? Aí eu coloco um pouco de lápis de cor, vou pintando suavemente, deixa o lápis meio tombadinho, você vai pintando com o lápis meio deitado, entendeu? Pra você conseguir fazer tipo assim, como se você fizesse um risco mais largo, né? Mais suave também, a mão muito suave e leve, entendeu? Você tem que deixar suave. Suave, gente, entendeu? É suave, devagar, com calma. Para fazer o cabelo, você vai seguir. A gente tem aula aqui de cabelo, 2 aulas que você pode seguir. Você vai fazendo risco como se fosse da sobrancelha e você vai fazendo o movimento do fio. Aí você tipo que encosta o fio e puxa. Ó, essas 2 aulas eu explico um pouco de como faz a pintura com lápis de cor, mas ela serve também aqui para o grafite. Você vai passar o lápis, aí você já usa uma outra pressão, você dá uma encostada e puxa, entendeu? Para poder fazer os fios do cabelo. Aonde você vai vendo que tem um pouco de claridade, você vai deixando falhado, porque aqui, diferente dos cabelos que eu ensinei, o cabelo mais curto, então você deixa um pouco mais falhado, entendeu? Aonde, tipo assim, você faz o fio e você vê que fica umas partes sem passar o lápis. Isso vai dar o movimento para o cabelo e também vai dar o efeito de luz e sombra que a gente deseja, que dá para entender que o cabelo dele tá penteado, arrepiado para cima, entendeu? Aí você vai seguir esse movimento também. Aqui embaixo vai ter sombra do fio de cabelo na testa. Eu vou fazer um sombreamento, vou fazer fio a fio desse cabelo, riscando como se fosse fio a fio para dar movimento, e vou fazendo esse movimento para poder dar esse efeito de cabelo, entendeu? E aí você vai puxando. Aí aqui eu vou dar só descer um pouquinho mais para fazer mais ou menos a camiseta. Mas eu acho que eu não vou prosseguir, porque mais aqui o foco é mostrar para vocês o rosto e mostrar o efeito do grafite, para vocês poderem entender. Lembrando que aqui no Arte Certa a gente tem aula todos os dias às 5h30 e eu convido vocês para todas as sextas-feiras às 5h30 a gente vai ter aula de realismo. Aí o fundo você faz se você quiser, aqui no caso eu só vou fazer mais ou menos. Olha aí como é que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que tenha dado para entender. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.